A Universidade de Brasília é uma das universidades no país que tem uma das histórias mais ricas de sacrifícios, de momentos dramáticos, às vezes trágicos, né, embora a sua curta existência de 60 anos. Né. A ditadura se instala no país em 1964, quer dizer, 2 anos após o início do funcionamento da Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília segue um modelo libertário, né, um modelo de livre pensar que era incompatível com os objetivos da ditadura, de um regime totalitário como a ditadura. Muitos sacrifícios humanos, perseguições, pressões violentas políticas, violência física inclusive, porque a universidade sofreu muitas invasões militares, da polícia militar, dos órgãos de segurança e um período de gestão dominadora, como foi a da ditadura militar. Esse convívio era impossível entre jovens professores, jovens estudantes, novas ideias que vinham do exterior, ideias de liberdade, ideias de pensamentos novos, ideias filosóficas, políticas, novas conquistas científicas, né, eram incompatíveis com o pensar retrógrado desses regimes reacionários, né, que se implantaram no Brasil nessa época. Algumas sumidades internacionais, né, em diversas áreas do conhecimento, das ciências, das artes, se reúnem e assim não é possível. Não continuamos, né, sob a ameaça constante, né, de demissões, de perseguições, o que obrigou alguns professores a se exilarem, inclusive, saírem do país, como foi o caso do próprio Oscar Niemeyer, que foi forçado, né, pelas circunstâncias adversas a procurar sua realização em países estrangeiros. Em 65, não suportando a pressão da ditadura, 225 professores pediram demissão voluntariamente, né? Isso é discutível até hoje, porque de repente a universidade pagou caro, mas esse gesto serviu para mostrar que a gente estava em desacordo com o regime que tinha sido estabelecido a partir de 64. Né? Tinha estudantes excedentes de vestibular que não tinha professores, não tinha sala de aula, não tinha calendário escolar, ficava vagando pelo campus. E a gente conseguia mobilizar este agrupamento de estudantes no Anfi 1 do ICC, que já estava naquela época mais ou menos construído, e fazer assembleias para defender o curso, defender a continuidade dos cursos que estavam se reiniciando depois do tempo que ficou fechado, né, com a saída dos 200 professores. Eu vejo como a ditadura como um freio, como uma forma de uma tentativa de derrotar aquilo que era mais de acordo com vamos dizer, os cânones, né, do conhecimento e da ciência universal, livre para pensar. A universidade é um lugar livre para pensar. Não é? Os jovens são sempre os primeiros a reagir a essas situações e influenciados pelas ideias do momento, que foram truncadas pelo golpe militar,
foram interrompidas pelo golpe militar, esses estudantes vão se organizando em diretórios acadêmicos, diretórios centrais, e vão então se formando focos de resistência que não agradavam em nada aos militares da época, principalmente devido à proximidade da universidade com os centros de poder da ditadura, né? Os movimentos eram liderados pelos cursos, pasme, mas era os cursos de geologia, engenharia e a medicina. As áreas de ciências humanas eram totalmente, eu não digo totalmente, mas eram, devido à repressão intensa, elas perderam ou não conseguiram, na época, ter uma presença maior. Então, quem puxava as passeatas e tal era o pessoal que estava no ICC, que era medicina, engenharia e geologia, e estava iniciando a florestal, sim, e a parte de artes, né? A FAO, o ICA, sempre teve uma atuação muito forte. É nesse contexto que ocorrem, então, invasões da universidade, demonstrações de força para interromper a progressão perigosa desse novo pensar que ameaçava, segundo eles, né, o regime militar dominante. Então, estou na Universidade de Brasília desde 67, porque comecei no ensino médio, no CIEM, no antigo Centro Integrado de Ensino Médio, que era o ensino médio da Universidade de Brasília, segundo grau. O Minhocão, eu fiz toda a minha graduação de economia aqui no Minhocão. Depois eu fiz o mestrado na Catacumba, que é a parte de baixo, onde os alunos de pós-graduação tinham aula. No ensino médio, no CIEM, sabe, a gente fazia movimento político e assistimos ao que foi mais sério, que foi a invasão em 68. Nós estávamos tendo aula no momento da invasão e aí as aulas pararam e a gente ficava vendo a fumaça preta, a confusão de polícia entrando e saindo, gente sendo preso, não se podia sair do colégio, porque o campus estava todo invadido. A saída foi complicada, os diretores do CIEM na época tiraram os alunos dentro das ambulâncias, dentro dos poucos carros que haviam dos estudantes que já tinham 18 anos. 13 de dezembro de 1968, o Congresso foi fechado e foi decretado o AI-5. O AI-5 dava plenos poderes aos militares, poderes para fazer o que quisessem, caçar mandatos, fechar órgãos, fechar assembleias, fechar congresso. O congresso foi fechado, Congresso Nacional. Então era um momento assim de muita centralização de poder nas mãos dos militares. Foi colocado aqui um reitor militar, né, e vários indivíduos
igualmente militares, que passaram a administrar a universidade, coibindo essas reações, essas manifestações progressistas que estavam ocorrendo. E por que havia essa preocupação com a Universidade de Brasília? Em primeiro lugar, porque nós estamos, né, em Brasília. E tudo em Brasília repercute mais do que as coisas que acontecem em outros lugares. Brasília já era a capital federal, continua sendo a capital, né? E tudo que acontece aqui tem uma repercussão maior do que em outros lugares. E a Universidade de Brasília, né, está aqui debaixo dos gabinetes do poder, e naquela época do poder militar, do poder da ditadura. Então, os militares tinham muito cuidado assim, de não deixar que nada na UNB saísse para fora do campus. Tudo tinha que ser amortecido, amordaçado e ficar aqui dentro. Não podia haver greves de estudantes, movimento docentes, assembleia de docentes, nada disso podia acontecer. Então, o reitor, o interventor, né, o Zé Carlos de Almeida Azevedo, chegou aqui e ele estava muito fortalecido, ele sabia que tinha muitos poderes. E ele começou então a comandar a Universidade de Brasília como se fosse o seu próprio território, sua própria casa, seu próprio quintal. Brasília tem uma secura, né, que não é brincadeira, ela às vezes chega a 10%, né, e portanto arriscada, né. E por isso o Partido Arquitetônico, né, de Brasília é conjugar pela pressa de construir a cidade o concreto armado, mas a água, né. E aqui não foi diferente. Tinha esse lago, nesse lugar onde eu estou aqui sentada, numa pedra, né? E esse lago, então, compunha a questão da umidade, né, dessa relação. Então, era uma coisa pensada com esse propósito. Mas os estudantes, na época da ditadura, né, eles tinham que estar em lugares com mais segurança, né? E, então, escolheram, de forma muito inteligente, né, como os indígenas escolhem ficar à beira do rio, né, ficaram perto do lago para fazer seus conchavos, como a gente chamava, né, de estar ali articulando, né, as lutas e tudo mais. Só que esse era o lago exatamente no fundo da reitoria. E óbvio que um capitão de mar e guerra, né, decretado aí pelos ditadores para controlar a Universidade de Brasília, né, estaria de olho em cima de onde esses estudantes estão se reunindo. Reunir 3 pessoas já era considerado reunião, já era considerado perigoso, né? Então, eles se reuniam aqui e daqui saíam com suas propostas, suas ações e tudo mais. Então, o que o reitor fez foi mandar secar o lago, né, para exatamente viabilizar esse lugar confortável, prazeroso para fazer política, né, para estar junto, para estar exatamente articulando as coisas, né? Então, foi uma determinação do reitor da Universidade de Brasília. Tá? Essa é a razão de eu estar aqui sentada nesta pedra que deveria estar com água aqui em torno, né? Em 1969, havia muita repressão, né? Muita censura política, ideológica. Bastava não ser conivente com a ditadura. Teve um evento de protesto contra a punição de estudantes e nós viemos em frente ali à rampa desse prédio, que era a antiga reitoria. Então havia uma resistência forte dos estudantes. Nós não éramos muitos, não. Acho que não chegava a 2.000 estudantes, mas eram atuantes. E
Essa opressão, ela incomodava demais os docentes. Na minha faculdade, a gente tinha uma tradição de liberdade, porque a maioria dos professores que veio nessa época para a universidade eram publicitários, jornalistas, cineastas, documentaristas, pessoas que amavam a liberdade de expressão, a liberdade do fazer, a liberdade de poder agir coletivamente. Foi nesse ambiente, e principalmente depois da grande manifestação dos estudantes durante o Dia Nacional de Luta, em maio de 77, né, que promoveu um mal-estar muito grande na direção, na reitoria, né? Porque o reitorado naquela época tinha à sua frente um capitão de mar e guerra, José Carlos Almeida Azevedo, né, que reagiu de uma forma brutal com relação a isso. Então, chegou o ponto de ele chamar a polícia para conter o movimento da greve que os estudantes declararam, né, em virtude da morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro. Então são relacionados alguns estudantes para serem expulsos, suspensos e punidos com advertências. Os estudantes que nesse momento já tinham outro nível de organização recorrem a um advogado que representava também esse pensamento progressista identificado com o que havia de mais avançado. Pois o Sigmaringa Seixas assume a defesa dos estudantes punidos, recorre dentro da letra do estatuto ao Conselho Universitário, que era um órgão previsto na estrutura da universidade, mas que nunca havia sido constituído e convocado para funcionar. E pega de calças curtas a administração, em que, para justificar o seu ato punitivo, o reitor fez ler, pelo procurador jurídico da universidade, fez ler um relatório de 80 páginas proveniente do SNI, provando que o SNI espionava cada passo dos líderes estudantis e dos líderes docentes, onde se relatava até conversas íntimas entre namorados, onde havia sempre um informante nas proximidades. Reuniões, assembleias, os atos estudantis estavam todos registrados com minúcia de detalhes, uma coisa odiosa, asquerosa, sabe? A intromissão na vida íntima, na vida privada das pessoas que faziam parte da população universitária. Pois isso foi lido, foi tornado público nessa primeira reunião para justificar o ato punitivo dos reitores.
pintando cada um desses personagens com figuras perniciosas, perigosas até a vida universitária, coisa que só existia na imaginação doentia dos dirigentes de então, né? E a gente, já pelos corredores da universidade, procurava tentar ver se haviam outros professores em outros departamentos que também se sentiam incomodados como nós. E nós fomos encontrando pessoas que, na verdade, até nos surpreendeu, né, que tinham essa demanda por ação, demanda por colocar a sua voz dentro dos caminhos da universidade. Naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, órgãos colegiados. Nem o Conselho Universitário existia, que era o órgão máximo. E para baixo, muito menos ainda, né? Então, dentro das faculdades, a gente não tinha voz, né? A gente só decidia coisas banais, coisas burocráticas, tipo lista de oferta, horários de grade de horários. Além disso, a gente não podia se manifestar. A gente não tinha voz, né? O nosso colegiado, os colegiados, quando existiam, eram muito restritos, muito reprimidos. Então, isso foi acumulando entre os docentes da Universidade de Brasília um desejo muito grande de se manifestar, de se organizar, de dizer, olha, nós existimos, nós temos voz, nós queremos ser ouvidos. Se cria, então, vários movimentos, digamos, vamos chamar assim, entre os professores e os estudantes, que passaram a se reunir em auditórios, em salas dos departamentos, para trocar ideias sobre aquela ameaça que pesava sobre a cabeça de todos, aquele mal-estar generalizado, né, e a vulnerabilidade que esse fato criou. Porque era o risco de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, de sofrer um IPM, de ser demitido, de ser preso. Então, não era porque qualquer manifestação anti-ditadura, e manifestação anti-ditadura era você dizer, olha, não concordo com isso. Se você não dissesse que não concordava, já era uma manifestação que poderia implicar na sua demissão e no seu enquadramento no IPM. E o IPM poderia te levar à prisão. Isso é mencionado num livro que relata esses fatos, de autoria do professor Murilo Ramos, né, contando a história da DUMB, a história de resistência da DUMB, que começa exatamente nesse ano de 77, pela necessidade de criar defesas, né, para os professores e estudantes, né. Em 1977, a polícia invadiu ferozmente o campus aqui da Darcy Ribeiro e nada menos do que 62 alunos foram expulsos e 31 enquadrados na Lei de Segurança Nacional. 3 desses alunos eram meus alunos do básico da medicina, eu então era professor do Instituto de Ciências Biológicas do UNB. Como resposta a essa invasão tão agressiva que aconteceu naquela época, nós criamos então o nosso sindicato, a Associação dos Docentes do UNB, em maio de 78. Foi eleita uma diretoria provisória de maio até novembro, cujo presidente foi o professor Fausto Alvim, da matemática, um dos primeiros alunos de graduação aqui da UNB, dos anos 60, do início da universidade. E em novembro teve a primeira eleição, que por incrível que pareça, a DUMB era pequena, nós fundamos ela numa assembleia na Associação Comercial, lá no setor comercial sul. 114 professores dos mais de 700 da UNB na época se dispuseram a ser fundadores, assinaram a ata, os outros tinham medo, né? Aqui a gente não podia se reunir, não tinha a menor condição de se reunir aqui dentro, porque o reitor não cedia espaço, não recebia os docentes, não reconhecia nenhum movimento docente. Então a gente começou a fazer as coisas fora, até que a associação, o Lindbergh Aziscuri, que era o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, ele resolveu nos dar o espaço, né, que era nos conceder o auditório da Associação Comercial para que a gente fizesse a primeira reunião. Por que ele fez isso? Não só porque ele tinha um espírito democrático, também por isso, mas porque ele naquele momento vivia essa tentativa de retomada da sociedade civil brasileira, né? A sociedade civil brasileira estava se reorganizando. Essas entidades como a DUSP na Universidade de São Paulo, a DUMB aqui, elas não representavam só a nossa organização docente, elas representavam
toda uma tentativa de reorganização da sociedade civil que queria reagir ao poder militar. E aí cresceu, então, esse movimento, né, para a criação de um órgão, de uma entidade que congregasse os docentes para várias finalidades, finalidades intelectuais, finalidades culturais, evidentemente, mas cuja maior urgência naquele momento era a proteção coletiva do grupo docente, que notoriamente ameaçado pelas atitudes arbitrárias e pouco claras, digamos assim, sem nenhuma transparência por parte da administração central da universidade. Finalmente, depois de muitas tentativas, a ADUMB, Associação Docente dos Professores da Universidade de Brasília, é criada. E então a entidade começou a existir. Claro que ainda, infelizmente, se reunindo só fora do campus. A primeira diretoria, que foi uma diretoria provisória, né, ela toda se reunia sempre na casa de alguém, de um dos professores, na casa do professor Edmar Baixa, do economista Edmar Baixa, que era vice-presidente na época da entidade, ou na casa de outros, né? E assim a entidade foi surgindo, foi crescendo fora do campus. Ela não tinha nenhuma infiltração, ou melhor, nenhuma presença física dentro da universidade, a não ser no espírito dos professores, né? No espírito desse voluntarismo dos professores que queriam, né, ser ouvidos. Na primeira eleição já tiveram duas chapas. A primeira então foi de novembro de 78 a novembro de 80. Né? A primeira chapa que vencedora, teve o professor João Cláudio Todoroff, posteriormente reitor da UNB, como primeiro presidente da ADUMB, e eu fui segundo presidente de 80 a 82. Então a nossa diretoria começou fortemente de 80 a 82, com o primeiro grande compromisso, trazer a ADUMB para dentro do campus, né? Porque a ADUMB funcionava numa pequena salinha no edifício Márcia, no setor comercial sul. E eu, num arrobo de juventude, na fala de posse, eu disse o seguinte: amanhã de manhã, a partir das 8 horas da manhã, que seria dia 1º de dezembro de 1980, a sede da ADUMB será dentro do campus, lá na minha sala, no módulo 020 do subsolo do Minhocão. E assim foi, né? Esse aqui o professor Sadir Dal Rosso, o professor Antônio Ibanes Ruiz, que depois foi reitor da universidade, o professor Aldo Luiz, da Engenharia Mecânica, e os outros não dá para ver exatamente, né? Mas eu estou aqui, estava novinho, estava com 34, 35 anos de idade. Então as nossas assembleias começaram a ser realizadas aqui no campus, no ICC, no Instituto Central de Ciências do Minhocão. E essa foto que começa essa história dessa nossa conversa aqui, ela foi exatamente uma das assembleias que nós decidimos colocar em votação se os colegas estavam dispostos a suspender a assembleia e nós continuarmos ela lá na reitoria, na sala do reitor, que era o capitão de mar e guerra, José Carlos Azevedo. A assembleia assumiu por unanimidade e nós saímos caminhando em direção à reitoria e ele, vendo aquele monte de gente, acabou tendo que nos receber. Aqui acho que tem uma outra foto da subida da rampa, vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui, subindo a rampa da reitoria. Esse grupo, era esse grupo todo subindo a rampa para exigir, o pessoal que saiu da Assembleia, para exigir que o reitor nos recebesse, né? Nos anos 80, quando nós estávamos ainda no início da formação da ADUMB, é importante relatar isso hoje, mais de 60% dos professores da universidade tinham contratos provisórios. Alguns por 1 ano, alguns por 6 meses, alguns até por 3 meses. Eles eram renovados de acordo com o comportamento do professor. Numa das nossas assembleias, foi a primeira greve que nós fizemos aqui dentro do campus, foi em novembro de 82, foi no sentido exatamente de enquadramento, ou seja, de colocar no quadro os professores que não eram enquadrados, não tinham estabilidade sindical, né? Então essa foi uma luta tremenda, o reitor nomeou uma comissão que avaliava
currículo por currículo, e aí nós conseguimos praticamente colocar no quadro da universidade todos os professores. Ficamos somente 3. Quando terminou a ditadura, era o professor Ibanes, o professor Sadi Dal Rosso e eu, eram os únicos 3 que ainda não estavam no quadro. Fomos enquadrados então pelo novo reitor, que foi o Cristóvão Buarque. A criação da ADUB, a existência da ADUB, ela fortalecia os docentes dentro dos seus departamentos. Não era só na ADUB em si, mas aí a gente já tinha coragem de colocar a cabeça de fora, de poder falar, etc. Era tão forte a opressão e tão grande o desejo da gente se organizar, né? E não era só organizar uma entidade de professores. A entidade de professores nos fortaleceria para outras demandas. Por exemplo, o bom funcionamento dos órgãos colegiados. Porque os órgãos colegiados, eles não são só para decidir grade de horário, oferta de disciplinas, etc. Eles são órgãos políticos também, que decidem coisas políticas no sentido acadêmico, né? No sentido de orientações gerais da Universidade de Brasília, né? Isso marcou bastante a sua história, a história da ADUB, não é? Porque ela se inspirou no movimento estudantil, né? E assumiu uma tarefa hercúlea, enorme, né? Pela redemocratização, pela execração, posso dizer, do reitorado do capitão José Carlos Azevedo, né? Que mandava com mão de ferro nessa universidade. Eu podia evocar aqui e até homenagear uma enormidade de professores, Volney Garrafa, Elício Pontes, Vinícius Arthur de Lima, o Birajara da Silva, né? O Fábio Versiani, quem mais, meu Deus? Sadi Dal Rosso. Muitos, todos eles foram praticamente Pedro Murrieta, não é? O João Carlos Tiatini, né? Foi graças a essas pessoas que não tinham até aquele episódio dos estudantes, ao qual os professores aderiram, ainda não tinha encontrado a inspiração certa e conseguir a reação dos outros professores que tinham posições conservadoras e foram obrigados a se curvar àquele movimento que se tornou assim um avassalador, né? Tanto que a gente conseguiu vencer um representante das Forças Armadas, um interventor, né? Diferente do que a gente vive hoje numa democracia, embora haja um governo arbitrário e esquizofrênico como estamos atravessando, do Jair Bolsonaro. A pauta da DUMB, ela se transformou num símbolo da luta contra a repressão e, em última análise, por uma virada, não é? Da ditadura para o Estado de Direito, né? Do arbítrio da ditadura para o Estado de Direito, para a redemocratização do Brasil. Que é um subterrâneo praticamente, era quase que um deserto isso aqui, só funcionava coisas para o serviço. Em 1970, coisa como 2.000 vestibulandos ficaram aqui fazendo as provas. E foi aqui que a gente montou um carrinho, né, para filmar. Aqui nesse ponto onde a gente está, exatamente nessa sapata, né, nessa passarela aqui, nós montamos um traveling. Os alunos estão todos aí fazendo a prova, né? E quando a pessoa está fazendo a prova, está concentrada, então ele não olhava para a câmera, foi ótimo, porque não olhava para a câmera, estavam entretidos fazendo a prova, né? Escrevendo e tal, aquele clima denso, né? de tensão, passa ou não passa no vestibular, né? E a gente fez um traveling assim, descrevendo toda essa extensão até a perder de vista, eles trabalhando, quer dizer, pensando e respondendo as questões a partir disso aqui, entendeu?
Mas aqui, nesses subterrâneos, foi onde a gente começou a cogitar, começamos a cogitar de ter uma associação de classe, que hoje é posso dizer, célebre, a DUMB, não é? Foi criada às escondidas, porque o reitor não permitia, se eu houvesse ouvido falar naquela ocasião que a gente reunia aqui, nós tínhamos sido presos e talvez até expulsos. Essa aparente alvenaria aí não existia. Eram salas ainda como se fosse ainda instalada para o serviço, entendeu? A gente ligava o exaustor para que não tivessem um ouvido lá fora que ouvisse a gente reunido. É uma verdadeira conspiração dos professores em apoio aos alunos, mas tudo nasceu praticamente nesse subterrâneo, que eu digo que é uma edição nova do Subterrâneo da Liberdade, que aqui começa uma história de lutas, mas também que foi frutífera, que terminou a gente virando o jogo e derrubamos o reitor, o capitão de mar-guerra José Carlos Azevedo, e elegemos o Cristóvão Buarque.